Olá para você que acompanha a Módulo FM, a Rádio Módulo e as redes sociais da Módulo FM. A gente começa mais uma edição do nosso programa Mente Aberta e a gente tem o prazer de receber aqui um colega de profissão, que é o senhor Joaquim Correia, é jornalista e fundador do Jornal de Patrocínio e agora também historiador. Seu Joaquim, um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Módulo FM. O prazer é recíproco, Iberto. Muito obrigado pela oportunidade, né? Não é só um colega de profissão, mas um amigo de longas datas, né? Eu estou aqui na condição de historiador pela Secretaria de Cultura, o projeto da Lei Paulo Gustavo. Então, eu estou elaborando um documentário sobre a história antiga e atual de Patrocínio. É Patrocínio na história de Joaquim Correia, na memória viva de Joaquim Correia, juntos e misturados. Eu estava contando para a Leite que eu pus o apelido de Projeto Jacuba, porque Jacuba é água com farinha e açúcar misturado, né? Você já tomou muito jacuba, seu E Joaquim? já tomou muito Jacuba, né? A coisa apertava, né? A fome apertava, a gente mistura água com açúcar e farinha. E é bom, viu? Ô, seu Joaquim, a gente vai conversar aqui hoje sobre esse documentário Patrocínio Memória Viva de Joaquim Correia, Juntos e Misturados. Como é que surgiu a ideia desse documentário? O senhor tinha uma vontade, assim, de fazer, de contar a história de patrocínio? Não, Leila, acontece o seguinte, normalmente na festa de cidade, eu sou convidado para ir nas escolas, eu dou palestra, né? Também eu dou palestra no Sociedade São Vicente de Paulo, no Cursilho. Eu fui convidado pela secretaria para participar dessa lei Paulo Gustavo. E eu fui classificado, fui o único historiador, né, para contar essa história, porque houve classificação de congados, umbanda, folia de reis, artes plásticas, tudo. Na minha categoria eu fui classificado, fiquei com a incumbência de contar, levantar a história de Patrocínio. Então eu estou levantando um documentário, estamos trabalhando nele, contando a história de Patrocínio há 250 anos atrás. E começar desde a ocupação do território e levantando as personalidades. Por exemplo, nós descobrimos que Patrocínio tem dois fundadores. No documentário eu estou contando, não vou contar agora o que é, mas estou contando assim, e levantando as praças, as localidades, o fundamento, os nomes da cidade, os nomes que Patrocínio esteve, como Esmeril, Catiguá, Brumado dos Pavões, etc. Eu estou explicando tudo isso no meu documentário. Esse documentário, pela Lei Paulo Gustavo, ele será apresentado oficialmente a partir do mês de março, né? Então, depois vai jogar na rede social e tudo. Mas então eu estou preparando já, fazer uma prévia apresentação para lançar a partir de mês de março essa história. Conta pra gente algumas curiosidades sobre patrocínio. Qual o ponto aqui em que surgiu a cidade? Onde começou o patrocínio? Pois é, primeiro, uma curiosidade que eu conto também, não eu posso falar agora, quando vieram os seminaristas para aqui, eu comentei com eles, você veio para Patrocínio, o que é Patrocínio? Ele falou, cidade. Eu falei, não, mas o nome? Falou, a palavra patrocínio quer dizer proteção, auxílio, ajuda, amparo. Porque quando um atleta vai concorrer a qualquer coisa, ele precisa de um patrocinador. Se eu quiser fazer uma propaganda aqui com você, você vai me pedir um patrocinador, né, para custear aquele horário. Então, é um patrocínio, né? Nas rádios, normalmente, vocês falam sobre o patrocínio da firma tal, não é isso? Então, o patrocínio quer dizer isso. Apoio, ajuda, auxílio. Agora, o núcleo que você falou, o núcleo começou por coincidentemente, onde eu morava. Numa chacrinha que eu fui criado ali, que foi às margens, que dá fundo com o Supermercado Bernardão. Da Morada Nova. É aquele, camisa 10, nós fazíamos divisa ali, ali era a nossa chacrinha. Aquele córrego lá, às margens daquele córrego, os primeiros tropeiros que vinham a Patrocínio pela Picada de Goiás em busca de minérios de ouro. Eles pousavam na pousada do senhor Antônio Rangel. Vai pousar onde? No Rangel, na pousada do Rangel. Como o Rangel estava às margens do córrego, o córrego ficou com o nome de córrego Rangel.
aquele lá. O núcleo começou ali, fundando. Depois foi subindo, né? Para a Praça Tiradentes, que era a Cadeia Velha, depois a Praça da Matriz. A gente vai focalizar tudo isso. Córrego Rangel, a Praça da Matriz, a Praça Santa Luzia, a Praça Honorato Borges, os acontecimentos que tinha ali, e contando os nomes, né? Salitre, patrocínio chamava Salitre, Vila de Salitre. Por que é Cotiguar, por que é Brumado dos Pavões, e tudo tá no documentário. É muito importante, curioso essa história que não tem em patrocínio ainda, do jeito que nós estamos formulando esse documentário. Pois é, e esses vários nomes que o senhor falou, né? Catiguá, Brumado dos Pavões, Esmeril, são vários nomes até se chegar ao nome de patrocínio. Pois é justamente isso. Então, começou por exemplo, começou como salitre, né? Salitre, o que é? Os tropeiros vinham para dar sal ao gado, então era vinha salitrar o gado, né? Tá vendo? Eu estou começando a dar a dica, né? Começou a Vila de Salitre, depois passou para Catiguá. Assim como tinha os índios araxás, tinha os índios catiguás também. Catiguá é um nome indígena, né? Que foi um indígena que foi os abatidos aqui, né? Brumado dos Pavões também era uma fazenda do fundador, né? Que foi proprietário dessa fazenda do Brumado dos Pavões. E a gente vai dando essas histórias assim. E é bonito que a gente conta lá tudo lá na Praça da Matriz. A gente fala sobre na Casa da Cultura, que lá já foi Câmara Municipal, já foi Prefeitura, né? Praça da Matriz. Na Praça Honorato Borges, a gente falou as histórias dos vai e vem que havia antigamente, que a gente arranjava namoro ali na... O que era o vai e vem, seu Joaquim? Conta pra gente. Aí, ó. Vai e vem na porta do Cine Rosário, até na hora do cinema, tinha um vai e vem. Ó. E é curioso, por exemplo, a classe alta, como se diz, não tinha asfalto. A classe alta andava na rua, para lá e para cá. No passeio, a classe média. Na praça, a classe, como se diz, a classe... Os menos favorecidos. Os menos favorecidos. Ali as meninas passavam, Leide, os rapazes ficavam de lado. Aí tinha aquela brincadeira, ô Brotinho, tinha um negócio que chama Brotinho, eu posso te acompanhar? Não, eu não sou procissão, entendeu? Aquela brincadeira, e acabava arranjando. As meninas respondiam assim, não sou procissão? Eu posso te acompanhar? Outros falavam assim, mal educado, falavam assim, eu não sou enterro para acompanhar. Não, eu quero acompanhar a procissão enterro, né? Você está vendo essas curiosidades? É jovem em qualquer época. Mas né? Com essa brincadeira, saiu muito casamento ali, namoro, porque ficava esperando o cinema. Até na hora do cinema tinha o vai e vem. Depois, futuramente, foi crescendo, o vai e vem passou para a Praça Santa Luzia, porque tem o cinema novo, né? Então, era um ponto social ali. Praça ali, aquela praça tem muita história. Ali, na Praça Honorato Borges, que era o Lago do Rosário. Meu pai me contava que ali era a parte social. Os primeiros moradores, assim, não moravam na cidade. Tinha casa que só vinha para ocasião de festa. Lá tinha os congados, tinha a folia de reis, então vinha para as festividades. Tinha duas capelinhas lá, a Igreja do Rosário e a Graça. Ali é onde que era o fórum, a Superintendência de Ensino. Hoje eu falo fórum, Superintendência de Ensino. Tinha a igrejinha do Rosário ali, tinha a Igreja Santa Rita, que tinha os congados, as folias de reis, tinha as diversões, era ali naquela praça. E a gente percebe na escolha dos nomes também uma forte presença da Igreja Católica, porque Largo do Rosário é o nome da Igreja Católica, né? Pois é, eu te contei também a história da matriz, né? Sim. A matriz foi surgida de uma promessa do fundador de Patrocínio, que era o Antônio de Queiroz Teles. Ele tinha uma filha doente, fez promessa com Nossa Senhora do Patrocínio, que se a menina dele sarasse, ele doava o terreno para construir a igreja matriz. E ela deve ter, eu falo assim, ela deve ter curada, porque ele cumpriu a promessa e construiu a primeira igreja, que é a matriz, né? A doação de Antônio Queiroz Teles. E, curiosamente, o Antônio Queiroz Teles era muito rico, ele tinha fazenda, ele fez um testamento. Quando uma vez que eu comprei um terreno da prefeitura, rematei um terreno, estava lá escrito assim, doação de Antônio Queiroz Teles.
Isso tá falando de que ano? 1807. É muito tempo, né? Mas Tem- quando o senhor comprou o terreno foi bem depois. Foi que é meados de 90, 2000, uma coisa assim, não né? é O do senhor meu- arrematou. como diz o outro, não é do meu tempo, né? Sim, sim, sim. Mas, e tem assim, outras informações também nesse documentário, porque eu tô gostando de ouvir, assim, a gente vai rememorando. Muitas coisas, o senhor falou aqui, que algumas informações o senhor ouvia do pai do senhor, né? Imagino que... Porque meu pai era do meu pai, era do ano de mil. O meu pai nasceu em 1880, né? E faleceu em 1958. Meu pai também era contador de história, né? Então ele me contava muita coisa de patrocínio. Essas histórias do Lago do Rosário, é meu pai que me contava, né? Porque, como diz, não é do meu tempo, né? Mas eu queria falar do vai e vem. Foi lá que o senhor arrumou namorada e casou ou não? Como é que Não, foi? O senhor conhece alguém que arrumou namorada lá na época e ô, Leide, casou? Porque não. o senhor sempre é jornalista, sempre foi observador social, Bom, né? eu fui namorador, sabe, entendeu? Hum, E até uma curiosidade, que eu gostava de namorar morena. Eu casei com uma loira, né? hum. Mas eu não, assim, namorava, a gente namorava, menina, era um namoro diferente. Era aquele negócio de não, assim, É pegar, muito respeitoso, né? pegar brasa, até para pegar na mão era difícil, né? Sim, sim, Aquela sim. coisa, e então, Coração disparava. aí aquilo vai e vem uma hora, né? Uma deixava a gente acompanhar. Eu posso te acompanhar? Pode, vamos comigo, me leva em casa. Aí a gente levava, mas para dar um beijinho era difícil. E o senhor tem saudade dessa época? É uma lembrança boa, né? Porque, felizmente, eu vou te contar, eu estou fazendo já 55 anos de casados com a mesma mulher. Eu falo assim, eu tenho uma curiosidade comigo. Você sabe que eu casei 4 vezes com a mesma mulher? E Não ela sabia. casou, e ela casou 4 vezes com o mesmo homem? Sério? Vocês gostam de casar, então? Faz essa conta. O primeiro casamento, um civil, o outro religioso. Hum, Lá na Serra do Salitre, né? hum, Na igreja Serra do Salitre. Depois tem uma boda de prata, mais outro casamento. hum. Depois tem o bodas de ouro, mais outro casamento. Então, 4 vezes, né? E com a mesma mulher, olha a fidelidade, Um hein? abraço para dona Darcy, né, que com certeza está nos vendo e nos ouvindo nesse momento. E nós voltamos dentro de instantes para falar sobre esse documentário. Patrocínio Memória Viva, de Joaquim Correia, Juntos e Misturados. A gente volta em um minuto. Olá, voltamos aqui no nosso Mente Aberta dessa sexta-feira, para você que está nos vendo pela rede social e você que está nos ouvindo pela Módulo FM, e hoje conversando com nosso amigo aqui, um colega de profissão, o seu Joaquim Correia, que é fundador do Jornal de Patrocínio, e está lançando agora em março o documentário Patrocínio Memória Viva, de Joaquim Correia, Juntos e Misturados, já que ele, como historiador, teve o seu projeto aprovado com recursos da Lei Paulo Gustavo. Seu Joaquim, o senhor completou 88 anos na quinta-feira, ontem. É 88, E né? 88. E qual que é, assim? Fala para nós da experiência de completar 88 anos e tá com essa memória excelente, fazendo documentário e ensinando pra gente, pros mais jovens, sobre a história de patrocínio. Olha, tem uma curiosidade, porque tem um negócio aqui que era o Sebastião Eloy. Você falou colega, mas então eu vou falar. O Sebastião Eloy era o decano dos jornalistas de patrocínio. E com a amizade dele, ele faleceu, passou para mim. Aí eu achei que aquilo era um título muito importante. Eu fui olhar no dicionário, é o mais velho. O decano é o mais velho, mas é honroso, né? Porque eu falo, se a gente tá ficando mais velho, é porque Deus está nos prestigiando com a vida, né? Pois é, Leide, mas só de eu estar aqui conversando com você e você me perguntando e eu lembrando as coisas, né? Eu lembrar tanta coisa, porque tem muita coisa da história de patrocínio. Eu falo de memória. Eu pesquisei para fazer esse documentário e eu li 5 livros, fora informações dos mais antigos, do meu avô, do meu pai, que era do século passado, aquela coisa. E eu tive que ler muito, né? E eu leio muito. Então eu tive que ler, eu estudei 5 livros, fiz pesquisa. Só que nessa pesquisa agora eu sei as datas de cor que eu pesquisei, né? Então, só se ter, eu falo assim, eu tenho uma memória muito boa, graças a Deus, com essa idade, né? Até a título, assim, de referência bibliográfica para a gente, quais são os livros que o senhor leu para a gente melhorar o nosso conhecimento, assim, para o senhor fazer esse documentário? Quais foram os livros? E o senhor tem esses livros? Eu tenho, até eu estou plagiando, porque eu copiei dela, a Maria de Fátima, não sei se era sua colega lá do Rotary, Almeida,
que trabalhou na Casa da Cultura, ela fez uma pesquisa. Ela escreveu 2 livros e me ofereceu o Patrocínio Ontem e Hoje. Tem o número 1 e o número 2. Ela conta ela fez a pesquisa lá na Casa da Cultura, quando ela trabalhou lá. Então, eu li e reli esse livro muitas vezes, o livro dela, o 1 e o 2. Tem uma história, mas muita história de patrocínio. Tem um livro como que ele chama? Até um livro que foi o Flávio Almeida. Ele não escreveu um livro, mas ele copiou uns dados do Sr. Nelsinho. O Sr. Nelsinho era afilhado do Sr. João Alves Nascimento. O Sr. Nelsinho era o capatazinho do Sr. Enéas. Ele anotava as reuniões da Câmara. Então, quando o Nelsinho faleceu, o Flávio ficou sabendo desse documento aí, pediu a Dona Maria do Carmo, ela cedeu para ele transcreveu nesse livro dele. Eu li o livro, só que o dele é na década de 20. É do Júlio César Rezende, professor que está em Patos, né? Hoje, ele pôs as ruas de patrocínio, que tem todo de A a Z. Eu tenho, por exemplo, vou te contar assim, a partir da minha rua. Quem foi Arthur Botelho? Arthur Botelho foi um agente executivo que reformou a Praça da Matriz. Então, estou falando assim, está vendo o exemplo da minha história? Sim, mas algum que o senhor lembra aí? Por exemplo, Cesar Alvim. Quem foi Cesar Alvim? A Cesar Alvim já não foi patrocinense, né? Sim. Cesar Alvim já foi um político. Teodoro Gonçalves. Teodoro Gonçalves foi um coronel também da época, que o Teodoro Gonçalves, se eu não me engano, ele foi proprietário daquele prédio. Não, quem foi lá foi o Tobias Machado, que foi o proprietário daquela casa da prefeitura antiga, que vendeu para a Câmara. E lá vai essa história assim, né? João Alves do Nascimento, avenida importante. João Alves do Nascimento foi um grande político tradicional, daquelas pessoas que era uma pessoa, eles falam assim, como fala a palavra hoje, gentleman, que era muito educado demais, trabalhou muito para patrocínio, ele foi agente executivo, presidente da Câmara, foi o primeiro prefeito, né, antes que era agente executivo. Ele trabalhou muito para trazer a iluminação de patrocínio, porque patrocínio antigamente não tinha a CEMIG, né? Tinha usina. Eles trabalharam muito. Então, era um político que trabalhava sem remuneração e colocava dinheiro do bolso para trazer as coisas para patrocínio. Tinha um prestígio muito grande, o João Alves do Nascimento. Que tempo bom é esse, né, seu Joaquim? No sentido da honestidade dos políticos, né? Foi a época que tinham os vereadores não remunerados, né? Que por exemplo, o doutor Abdias Alves Nunes, o Amâncio Silva, o Solaor de Paiva, o doutor Hélio Furtado, o doutor Vicente Paulo Arantes, o Solás Miliano, que foram uns 15 vereadores que foram eleitos para ser vereador patrocínio de graça. Não remunerado. Teve uma época dessa aí, né? A política de patrocínio é interessante, Leite. A briga de PSD-UDN. Só que a briga era durante a campanha, porque os políticos lidos, como João Alves do Nascimento, com o coronel João Cândido de Aguiar, eles eram casados na família. Então, eles eram parentes. E eu lembro que na casa do senhor Pedro Borges, eles reuniam lá, eu passava lá, era menino, e eles estavam lá tomando uísque, fumando charuto e discutindo as coisas de patrocínio. Quando chegava na época política, um para lá, outro para cá, PSD, UDN, aí quem brigava era nós. Os eleitores. Os vira-latazinhos. Seu Joaquim, tem algo nesse documentário que o senhor vai apresentar para a gente em março, que, digamos assim, que o senhor desconhecia alguma informação do documentário, que na pesquisa que o senhor falou, eu não sabia dessa informação sobre patrocínio, tem alguma coisa assim? Tinha. Inclusive, quando a gente estudou no primário, o fundador de patrocínio, eu já falei aqui, Coronel Antônio de Queiroz Teles, que foi que doou o território. Mas eu descobri depois, na rua, inclusive, que eu morei, que é a Rua Salito, que tem aquele grupo com o Coronel João Cândido embaixo, ela hoje chama Inácio de Oliveira Campos, que foi o outro fundador. Então, eu descobri nessa pesquisa que, além do Coronel Antônio de Queiroz Teles, veio o Inácio de Oliveira Campos. Então, cada um com a sua função, né? Por ordem do Conde Valadares, mandou
o Inácio de Oliveira Campos vir para cá construir uma fazenda, a Fazenda Brumado dos Pavões. E ele foi um dos fundadores, né? E esse documentário também é uma maneira do senhor homenagear o aniversário de Patrocínio em abril? Vamos te contar a história do Abril? Sim. Nós vamos comemorar abril, 7 de abril. Patrocínio fala assim, a festa da cidade. Mas, na realidade, ele não é a festa da cidade, é a festa do município. O município de Patrocínio pertenceu, em princípio, porque tem assim, Patos pertenceu ao Patrocínio, Patrocínio pertenceu ao Paracatu, depois pertenceu a Araxá. Patrocínio foi desmembrado, assim como Serra de Salito foi desmembrado de Patrocínio, Patrocínio foi desmembrada de Araxá, emancipação política administrativa. Então, 1842, que vai fazer 182 anos agora, 7 de abril, é o aniversário do município. Mas o 12 de janeiro de 1874, 32 anos menos, é o aniversário que Patrocínio fez agora, dia 12 de janeiro. Patrocínio fez 150 anos, o bicentenário. A cidade, tá vendo? Nós comemoramos 182 anos, mas na realidade são 32 anos menos, são 150 anos de cidade, que seria para comemorar agora, dia 12. Agora, nessa semana, né, passada. Mas aí então a festa de abril é em relação ao município de Patrocínio, né? 12 de janeiro. Mas por causa de janeiro, passa Natal e tal, ninguém conseguiu voltar a data para comemorar a festa da cidade. Já tem muita festa início de janeiro, né? Já tem carnaval, depois vem Semana Santa. Então. Seu Joaquim, o senhor completou 88 anos na quinta-feira e para a gente é uma honra estar com o senhor aqui conversando sobre esse documentário, nos ensinando, nos mostrando um pouco mais sobre a história de Patrocínio. Aqui pela Módulo FM, por toda a equipe, eu desejo vida longa ao senhor. Muito obrigada pelo documentário e nós da Módulo queremos ter o prazer de veicular esse documentário assim que ele tiver finalizado, que for possível a gente veicular para as pessoas. A gente quer ter o prazer de colocar nas nossas redes sociais, aqui na emissora, porque para a gente é uma honra ter uma pessoa com a sua vivacidade, com a sua história, de dedicação ao patrocínio, num trabalho de resgate da memória como esse. Eu te agradeço demais e eu vou te dar um detalhe. A gente não pôde soltar muita coisa, porque é o seguinte, a gente participou pela Casa da Cultura, pela Lei Paulo Gustavo. Então, tem um regulamento e a gente vai prestar conta, porque, o Leite, teve até uma crítica, porque é o seguinte, a Lei Paulo Gustavo fornece uma verba de custeio. É gravação, você tem que pagar para fazer o projeto. Tem profissionais que trabalham, né? Tem gravação de estúdio, tem o tempo, né? Inclusive a elaboração do projeto, o Alain, meu filho, trabalhou num feriado, trabalhou em 2 domingos, tem que pagar a execução do projeto. Sim. O Cláudio tem um estúdio, tem aparelhagem, ele tem que receber pela gravação e tudo. Então, o patrocínio sempre tem uma que fala assim, aquele véizinho do jornal não precisa. Que eu achei que ele fez uma profecia muito boa, porque véizinho ele acertou. Né? Você falou, mas não precisar, felizmente também não preciso, não é por precisão, questão de precisão. Mas a gente faz isso por idealismo, por patriotismo, né? Por ser patrocínio. Então, eu tenho um compromisso de prestar contas, tintim por tintim, para a Secretaria de Cultura, que será mês de março, né? Eu já estou pegando as documentação, tudo, as despesas. Você tem que pagar um motorista para te levar lá na beira da gasolina. Você tem que buscar um aparelho. O tempo gasto também, né? O tempo e o conhecimento, né? Quantas vezes o Cláudio me buscou lá em casa e levou na casa dele, que ele mora lá naquele bairro Ouro Preto, sim. Lá pertinho do Catiguá. Então, tem custo, né? Sim. A pessoa acha que a gente está fazendo assim, porque precisa de dinheiro. Houve uma implicação aí, um detalhe aí, a família dos Arvelos foram 5 pessoas da família que classificou, cada um na sua categoria. Houve quem implicou, porque teve 5 da família. Agora, o Flávio Arvelos, toda a vida o Flávio faz a apresentação de Cristo. Tem uma vida dedicada à cultura, dedicada na cultura, de teatro de graça, né? A irmã dele é arte plástica, a outra vai... Uma família de artistas, né? Família, então, cada um no seu setor. Tem problema da família?
Mas, seu Joaquim, críticas elas sempre vão ter, né? A gente tá. Mas Só imagina assim, a vida que o senhor tem aqui dedicada à imprensa em patrocínio, as críticas deixa que elas também devem acontecer, é democrático, né? então, Leide, eu Tá tudo certo. estou esperando muito, te agradeço essa oportunidade, foi até demais, viu? Eu pensei que era um minutinho só. Você foi, Não, mas eu puxei pela memória, o senhor tá muito bem de você memória. foi muito generosa comigo, né? Mas Então, o senhor eu sabe que a gente agradeço. vê nos outros o que a gente carrega em si, né? O senhor também é muito generoso com a moda, sempre foi. Muito obrigada, viu? Essa amizade aqui não foi feita foi feito como é? Não foi Foi feita feito na igreja, o senhor lembra? A gente lá em Romaria. na Romaria. Um tempo bom, hein, Leide? Tempo Você bom, quase me matou de saudade. susto lá, ué. Essa Leide é aventureira, menina. Se contar a história que ela fez lá na Romaria comigo, entrou no meio lá, nosso carro quase foi tombado lá, porque ela invadiu a população lá no lugar que não podia, ué. Mas a gente tinha que transmitir a missa, né? Seu Joaquim, mas muito obrigada ao seu Joaquim Correia, que ele é do fundador do Jornal de Patrocínio e prepara, né, nos momentos finais agora de um documentário, Patrocínio e Memória Viva, de Joaquim Correia, Juntos e Misturados. Muito obrigado, um abraço para dona Darcy, para o Alan, para o Alex, para a Nalu, para todo mundo, para a netaiada boa e bonita lá. Fiquem com Deus e a gente volta na próxima sexta-feira.